Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Aqui é a professora Amanda Toscano, professora de língua espanhola do Núcleo de Ensino de Línguas NEL da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, UEMS. Hoje nós vamos iniciar uma aula que ela não está prevista no material didático das nossas turmas de nível 1, nível 2, com o livro didático Nuevo Bem, da editora Edelsa Didascalia. Nós vamos ter uma aula sobre normas de acentuação gráfica, que são um pouco diferentes, né? As normas são um pouco diferentes das normas de acentuação gráfica da língua portuguesa. Como eu sempre falo para vocês, nós temos muitas similaridades, mas o que nós temos de semelhante não é o que nos facilita quando nós que somos brasileiros, quando vamos estudar a língua espanhola. Na verdade, as semelhanças, elas nos dificultam. A gente vai com o pensamento que é tudo igual, é tudo muito parecido, e às vezes comete várias falhas, principalmente quando a gente vai na competência escrita. Por que eu estou falando na norma de acentuação gráfica? Porque a a competência linguística escrita, né, a competência escrita, ela é usada muito para você que, por algum momento, se pensar em fazer uma prova de certificação internacional que atesta o seu nível de língua espanhola, por exemplo, as provas do Instituto Cervantes, que são ministradas e aplicadas pelo governo da Espanha no mundo todo. Nós temos Instituto Cervantes em várias cidades aqui no Brasil, em várias capitais. Aqui no Mato Grosso do Sul nós não temos Instituto Cervantes, mas se você for fazer uma prova do Instituto Cervantes de Certificado Internacional de Língua Espanhola, você vai ser submetido a uma prova de redação, composição, e você tem que saber acentuar as palavras que você vai escrever. Então, as normas de acentuação gráfica servem para uma situação dessa. Se você quer um certificado internacional para pleitear uma bolsa, ou para fazer um mestrado, ou uma universidade espanhola exige de você um certificado internacional de língua espanhola do Instituto Cervantes, no nível B2 avançado, nível C2 proficiência, C1 ou B2 ou B1, eu estou falando os níveis mais altos. Começa desde o A1, A1, A2, B1, B2, C1 e o C2, que é o nível máximo, que é proficiência. Você vai ser submetido a várias competências linguísticas, provas. Competência oral, entrevista, competência auditiva, prova de audição. Você vai ter questões de gramática e você também vai ter competência escrita, composição. Então, as normas de acentuação gráfica são muito importantes, caso você um dia venha a fazer uma prova de certificação internacional, porque você vai ter que escrever, você vai ter uma prova escrita. E você tem que saber a acentuação gráfica das palavras em língua espanhola, porque elas não são idênticas de língua portuguesa, que fique bem claro. Então, nós vamos começar agora com as normas de acentuação gráfica, e nós vamos começar pelos monossílabos. Os monossílabos não levam acento. Então, monossílabos não levam acento. Vamos dar exemplo de monossílabos. Pan, bien, yo, mes. Então, essa aqui é uma primeira regra. Monossílabos não levam acento, como pan, bien, yo, mes. Essa é uma das regras, mas existem exceções. Aí começa a ficar complicado, quando começam as exceções. Nós temos também um acento, né, que a gente fala que é a tilde diacrítica. Tilde diacrítica. Tilde é o acento, tá? É o acento que vai na palavra. A gente fala tilde, tilde, tilde diacrítica. Nós temos vários exemplos de tilde diacrítica. Então, eu vou apagar tudo aqui. Nós vimos a primeira regra. Monossílabos não levam acento. Pan, bien, yo, mes. São palavras que são monossílabas e não levam acento. Agora vamos para a tilde diacrítica, que é como se fossem acentos diferenciais, tá? Agora nós vamos ver aqui alguns exemplos. Tilde diacrítica.
Él es el chico que está esperando. Esta es la peluquera. Ó, aqui nós temos él es el chico que está esperando. Ele, aqui é ele, é o pronome. Ele. Es el chico, aqui ele é o menino. Tá? Ele, aqui sem acento. Aqui é um artigo. Ele es el chico que está esperando. E aqui está com acento é o verbo estar na terceira pessoa do singular. Aqui nesta frase, esta es la peluquera, aqui é um pronome demonstrativo. Então perceba a diferença. Aqui está esta, que é um pronome demonstrativo, não tem acento. Que está esperando, aqui é o verbo conjugado estar na terceira pessoa do singular. Ele, quando eu coloco o acento, ele é o pronome ele. Ele es el chico, o menino, ele. Aqui é sem acento, é o artigo o. Ele, artigo o, lá, artigo a. Chico que está esperando. Isso é uma tilde diacrítica, é um acento diferencial. Por isso que fala o nome tilde diacrítica. Aqui nós temos outro exemplo. Me han pedido que te dé este ramo de flores. Me han pedido que te dê este ramo de flores. Aqui é que te dê, aqui é um pronome. Que te dê, aqui não tem acento. Agora, quando eu coloco aqui, também um pronome. Te he llamado para tomar um té. Me han pedido que te dê este ramo de flores. Me han pedido que te, aqui é um pronome, pediu para ti que te dê este ramo de flores. Te he llamado para tomar um té, aqui com acento. Um té, aqui é um chá. Então, o té com acento é o chá. O té sem acento é o pronome para ti. Quando eu me refiro para ti, segunda pessoa do singular, para a pessoa tu, tá? Então, é uma tilde diacrítica. Agora, nós vamos para aquelas categorias de palavras cuja acentuação depende da tonicidade de qual sílaba. Em português, nós temos as oxítonas, paroxítonas e as proparoxítonas. As oxítonas, em língua espanhola, são chamadas de agudas. Agudas são as oxítonas. Tá? Elas são acentuadas na última sílaba. Então, elas levam acento quando a palavra termina em N, S ou vogal. Quando a palavra oxítona ela leva acento, é porque ela é terminada em N, S ou vogal. Agora eu vou dar alguns exemplos. Café, caminhão, coração, compás,
compás, colibri, bambu. Então, palavras que terminavam como? Terminada em N, S e vogal. Terminada em vogal, terminada em N, terminada em N, levaram acento. Terminada em S, levou acento. Terminada em vogal, colibri, levou acento. Terminada em bambu, terminada em vogal, também levou acento. Então, aqui são palavras agudas. São as oxítonas, que levam o acento na última sílaba. Terminada em N, S e vogal. São as agudas. São as oxítonas, que levam acento na última sílaba. Quando que uma oxítona leva acento na última sílaba em língua espanhola? Quando termina em N, em S, em vogal. Café, caminhão, coração, compás, colibri e bambu. Agora nós vamos para as palavras paroxítonas. As paroxítonas são chamadas de llanas ou graves. São as paroxítonas. As paroxítonas levam acento na penúltima sílaba. As paroxítonas. Quando elas não terminam em N, S e vogal. São as llanas ou graves, são as chamadas paroxítonas. Elas levam acento em qual sílaba? Levam acento na penúltima sílaba, quando não terminar em N, S ou vogal, tá? Então, nós temos exemplos aqui. Lápis, elas geralmente terminam em consoantes, tá, gente? As llanas ou graves geralmente levam acento na penúltima sílaba. Geralmente terminam em consoantes. Por exemplo, lápis, álbum, bíceps, clímax, hábil. Então percebam, elas terminaram em consoante. Não terminam em N, S e vogal. Então são as llanas ou graves, que são as paroxítonas, que levam acento na penúltima sílaba. Então elas levam acento na penúltima sílaba, que é a mais forte, é a penúltima sílaba, e não terminam em N, S ou vogal. As que são acentuadas, que terminam em N, S ou vogal e levam acento na última sílaba, são as agudas, são as oxítonas. Aqui nós estamos trabalhando com as llanas ou graves, que são as paroxítonas. Agora nós vamos para as esdrúxulas. Esdrúxulas são as paroxítonas. Esdrúxulas são as paroxítonas. Opa, são as proparoxítonas. As esdrúxulas, elas levam acento na antepenúltima sílaba. As esdrúxulas. Vamos, por exemplo, década, México, cómatelo. Aqui eu estou usando um imperativo. Cómatelo. Coma isso você. Década, México, cómatelo, cómpratelo. Quando eu uso o modo verbal imperativo, cómatelo, porque aqui eu estou usando o verbo, o pronome e o objeto. O verbo, o pronome e o objeto do qual eu falo.